Presença marcante no Beverage Day, desde a primeira edição, a MCPAC sempre traz inovações em produtos, gestão e soluções tecnológicas para a indústria de bebidas. Com o tema Inovações Tecnológicas em Sistemas de Inspeção de Embalagem, Redução de Consumo Energético, Marcelo Kozak compartilha conosco seus conhecimentos e experiências. Engenheiro especializado em gestão, inovação e novas tecnologias, Marcelo é o diretor da MCPAC, uma empresa que oferece soluções em equipamentos de alta tecnologia, desempenho e segurança. Marcelo, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Beverage Day, nosso parceiro aqui. Boa tarde, Oi, Sandra. Marcelo. Tudo Boa bem? tarde. Boa Tudo tarde. bem? Tudo, muito e obrigado você? pelo convite. É um prazer estar aqui de novo. Prazer é todo nosso, Marcelo. Bom, vamos. Fique à vontade, Marcelo. A ideia é bater um papo, trocar um pouco de experiências. Primeiro, parabéns ao Rafael aí. Eu adoro o Glenlivet e conheci só quando eu visitei a fábrica lá na Escócia. Foi muito interessante, um espetáculo, uma bela experiência. Vale a pena todos conhecerem a fábrica deles. Muito bom. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, Sandra, um segundinho. Fique à vontade. A ideia é conversar um pouco sobre novidades, novos equipamentos que estão sendo demandados pela indústria de bebidas. Neste momento, é um momento bem complicado aí do nosso segmento, do nosso país, mas a ideia é trazer algumas novas tecnologias que a gente tem adaptado, principalmente pela exigência do consumidor e necessidades do momento entre inovações, entre redução de consumo energético, que a gente vai estar conversando aqui um pouquinho. Então, quando eu falo em sistemas de inspeção, a gente vai falar em garantia da qualidade, né? Aqui eu coloquei uma foto de um barco dentro de uma garrafa, que isso é algo, como eu vou falar, isso é algo que a gente compra como uma mercadoria, um enfeite para sua casa, mas infelizmente é uma coisa que acontece na vida real, né? Algo que pode acontecer numa linha de produção, ter algum produto dentro de uma garrafa. Então, a inspeção de qualidade, quando eu falo em garrafas retornáveis, principalmente, mas isso vale para garrafas descartáveis também, é um fator bem crucial. E isso aqui me remete a uma história, essa foto para uma promoção Guaraná Verão, é uma história que eu passei no meu primeiro ano de indústria de bebidas, isso em 1996. Essa história eu já contei para algumas pessoas, que é uma história que me marca bastante. Eu era estagiário ainda da qualidade, estava na sala do gerente industrial, Pietro, um grande amigo, tocou o telefone da fábrica, era a portaria transferindo uma ligação para o gerente industrial e na outra ponta da linha uma consumidora. Essa consumidora estava reclamando que tinha um canudo dentro da embalagem dela, né? A embalagem de Guaraná, e tinha um canudo dentro dessa embalagem. Ele, na hora, uma ação, não vou falar que é boa ou ruim, mas foi a ação dele, foi perguntar para ela, mas a senhora não viu a propaganda do Guaraná Verão? Esse é o nosso Guaraná, Guaraná Verão. Ela, não, o que é isso? Não, a promoção Guaraná Verão, a senhora vai abrir a garrafa e o canudinho já sai da garrafa pronto para a senhora beber. Eu imagino do outro lado da linha, a senhora abrindo essa garrafa, uma garrafa retornável com tampa metálica, uma rolha metálica. Na hora que ela abre a garrafa, claro, pela carbonatação do produto, o canudo veio para fora da garrafa e a pessoa, pelo outro lado da linha, a senhora ficou impressionada, gostou muito do que ela viu. Ela ficou impressionada com aquela facilidade do canudo dentro da garrafa, né? Então, com isso, ele fez um método muito antigo de se tratar um problema. Lá na década de 1990, foi criado o Código de Defesa do Consumidor, né? Tínhamos a ISO 10002, então foram feitos trabalhos em função da garantia da qualidade do produto. Depois foi criado também o SAC, né? Porque antes a pessoa ligava, você pegava o rótulo do produto, você ligava na fábrica. Hoje, você liga no SAC da empresa, né? Foi criado o SAC para você poder ter um ponto de apoio, um ponto de controle de qualidade, onde você vai poder solicitar esse tipo de reclamação, fazer esse tipo de reclamação, um elogio, alguma coisa assim. E os problemas existem. Aqui eu peguei algumas coisas que estão mais na cabeça, mais frescas na cabeça, apesar de ter muito tempo. Você pega
A PepsiCo teve um problema de contaminação com Todinho, isso veio para o mercado, foi um caso muito sério para a PepsiCo do Todinho, com contaminação em soda, isso afetaram alguns clientes, né? Nós temos o caso do Sucoades também, a mesma coisa, um problema muito similar que aconteceu com o Todinho. Então, são problemas que acontecem numa linha de produção, estão aí na mídia e todo mundo pode saber. O caso mais recente, a gente teve caso com cervejarias também, que tiveram problemas de contaminação, a fábrica foi fechada por causa disso. Então, um problema grave que gera consequências muito graves para a empresa. Então, tudo isso poderia ser evitado com um sistema de inspeção de qualidade, né? Aqui eu retrato algum tipo de produto de sujidade, são fotos que acontecem, problemas que acontecem e que podem acontecer aí na vida de qualquer uma das fábricas, né? E um mais recente aqui, até uma ação muito interessante da Heineken, quando a Heineken fez um recall agora, ela fez um recall por problema de qualidade de algumas garrafas, eles fizeram esse recall, né? Bom, e hoje o que o consumidor faz? O consumidor até então, sempre uma ferramenta que foi criada aí era o Procon, onde o consumidor ligava para o Procon para fazer algum tipo de reclamação. Hoje você entra no site do Procon, isso aqui é o resultado de 2021, você tem um nível de reclamação muito alto. Aqui, por sorte, essas primeiras 17 empresas que eu filtrei, não tem ninguém aí do nosso mercado de bebidas, mas você tem grupos do nosso mercado, como, por exemplo, tem um grupo Carrefour aí vendendo N produtos do nosso segmento, mas hoje a gente tem uma outra ferramenta também, tem ferramentas muito mais rápidas, que são tantas ferramentas de Reclame Aqui, nós temos N empresas dentro desse Reclame Aqui, hoje as pessoas usam muito essa ferramenta, e outras ferramentas como Instagram e um Facebook, que vão dar tantas coisas positivas, mas também coisas negativas para a nossa marca. Então, a grande ideia é proteger a nossa marca. E, por isso, hoje, tem muitos sistemas de inspeção para poder ajudar a fábrica, a indústria, nesse tipo de problema, que isso pode destruir uma marca, tá? Essa fotografia é uma fotografia bem genérica, de algo muito comum, ainda visto nos dias de hoje. Quando eu entrei lá em 96 na indústria de bebida, era muito comum isso, hoje é cada vez menos, mas ainda se vê essa inspeção visual na indústria de bebida. Quem trabalha com isso sabe que uma pessoa fazendo essa inspeção visual, ela depois de 5, 10 minutos, ela já não tem uma qualidade muito boa de identificar os defeitos. É um trabalho realmente bem complexo esse aí, né? Isso foi evoluindo no mundo, então evoluiu para sensores e para tecnologia de raio-x para fazer algum tipo de inspeção eletrônica em linha de produção. Então, essas foram as tecnologias que evoluíram ao longo do tempo, tá? Uma das tecnologias que eu destaco bastante é que a gente chama de fóton, que são as tecnologias que utilizam raio-x ou raio-gama, onde você pode ver, isso é uma tecnologia bem antiga, mas ela tem se aprimorado bastante em algumas inspeções. Você faz tanto a inspeção de nível de enchimento, e ela evoluiu muito para essa parte de objetos estranhos. Então, hoje, qualquer tipo de objeto estranho, principalmente com densidade diferente dentro do produto, como num alimento, um pedaço de osso, um pedaço de madeira, um pedaço de plástico, um pedaço de metal, e as novas tecnologias já nos permitem pegar o vidro dentro de vidro. Então, hoje, pequenos pedaços de vidro quebrado dentro de uma garrafa de vidro, você consegue detectar com raio-x. Deformidades de embalagem, hoje tem muita embalagem similar no mercado quando se fala em embalagens retornáveis. Então, você consegue muito bem pegar hoje uma garrafa de extensão, uma garrafa muito parecida com a sua, você consegue detectar essa garrafa na sua linha de produção. Então, esse aqui é um exemplo de tecnologia de raio-x para pegar, por exemplo, o nível de enchimento numa lata. Aqui uma foto de uma tela de uma lata, um produto enlatado, para pegar um defeito dentro desse produto, um contaminante. Depende muito do tipo de contaminante, com 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, depende muito do tamanho do contaminante do produto. Aqui um exemplo num pedaço de osso, num pedaço de peito de frango. Então, são N inspeções. Essa última, bastante interessante, é a inspeção do caco de vidro dentro de uma garrafa de vidro retornável ou descartável. Isso é algo novo e é uma tecnologia bem interessante. Dos sensores, nós evoluímos muito para câmeras 2D, né? São câmeras coloridas ou preto e branco.
Hoje existem sistemas, são N configurações, mas a gente já montou sistemas com até 12 câmeras de inspeção, então são muitas opções de sistemas, e sistemas que fazem inspeção 360 graus do produto, inspecionando tampa, codificação, rótulo, desenho da garrafa, nível de enchimento, objetos estranhos, uniformidade de garrafa, uma inspeção de uma lata vazia, uma lata cheia, inspeção de uma garrafa cheia ou uma garrafa vazia, são N tipos de inspeções. Aqui um exemplo de uma inspeção de nível por câmera, também uma inspeção de tampa por câmera, inspeção por rótulo, a inspeção por codificação. São várias inspeções hoje possíveis de ser feitas com câmeras. Qualquer defeito mecânico numa embalagem, visual numa embalagem, a gente consegue verificar com câmeras. E aqui, por exemplo, também uma opção de objeto flotante. Você tem uma impureza dentro da embalagem, você consegue pegar essa impureza também com câmeras também. Hoje, em tecnologias, você consegue pegar ao longo de toda uma garrafa cheia, uma garrafa vedada já com produto, você consegue pegar com câmeras objetos estranhos dentro dessa embalagem. E, continuando aqui, a gente tem uma nova tecnologia, é algo mais novo, é uma tecnologia por inspeção de câmeras 3D, né? Isso são feixes a laser que fazem esse tipo de inspeção, são câmeras especiais, isso nós temos desenvolvido ao longo do tempo, esse tipo de inspeção, diferentes aplicações. Então, diferentes aplicações como, de novo, conformidade de embalagem, algo que eu vejo com a câmera 2D, mas tem coisas que com a câmera 2D eu não consigo fazer, então eu tenho que utilizar uma câmera 3D, uma inspeção de uma caixa completa, um sistema bem antigo que a gente usa, que até hoje é usado, são um sistema de sensores para ver só a presença das garrafas numa caixa completa, mas hoje com um sistema de escaneamento, nós conseguimos ver a posição dessa garrafa, se tem uma garrafa errada, se tem uma garrafa caída, são vários tipos de inspeção que nós podemos fazer nessa garrafa. A pressão interna de uma embalagem, temos diferentes tecnologias para verificar a pressão interna de uma garrafa, ver um vazamento numa garrafa. Hoje a gente usa também escaneamento 3D para fazer essa inspeção. É uma inspeção sem contato, muito interessante porque não tem peça de desgaste, é uma aplicação muito interessante. E da mesma maneira que eu faço inspeção de pressão interna, eu faço a inspeção de vácuo também, né? Verifico o vazamento, tipo de garrafa. Quando eu falo em conformidade de garrafa e uniformidade de garrafa, pode ser uma garrafa correta daquele cliente. Hoje tem muita garrafa personalizada no mercado, mas pode ser uma garrafa com defeito. Ela está torta, ela tem algum defeito de fabricação. Tá? E algum tipo de falha de aplicação também. Agora essa foto é um exemplo desses sensores 3D. São sensores bem interessantes, bem especiais. Eles emitem um feixe de luz, depende muito da tecnologia, pode ser uma infravermelho, tem outras tecnologias. Aqui, por exemplo, numa lata, onde ela emite esse feixe na lata, e você consegue fazer toda a leitura, a varredura de toda a formação dessa tampa dessa lata. Com essa informação da deformação da tampa da lata, você consegue checar a pressão, algum tipo de vazamento na superfície dessa tampa. Tá? Isso vale para qualquer tipo de embalagem. Pode ser uma garrafa, uma tampa metálica, uma tampa plástica, qualquer tipo de aplicação de fechamento. Esse próximo exemplo, esse é o exemplo de uma cápsula. Isso é uma cápsula de café, é uma cápsula plástica, e na parte inferior dessa cápsula plástica existe um alumínio. Esse alumínio faz a selagem dessa cápsula plástica de café. Quando essa cápsula é colocada na máquina de extração, na casa do consumidor, o café vai sair para dentro da sua xícara, né? Porém, se você tem essa pequena falha nessa cápsula, você pode ter um vazamento e o café não é extraído da maneira correta. E esse era uma falha de processo. Então, foi um desafio que o fabricante dessa cápsula nos deu. Nós desenvolvemos todo o trabalho em laboratório e desenvolvemos o sistema de scan para poder fazer a leitura desse alumínio na parte inferior. Então, ali a gente tem diferença de menos de 1 milímetro na parte de aplicação. Isso foi possível ser feita a leitura, a inspeção dessas cápsulas em linha de produção. Como vocês podem ver na foto, ele vem de 6, são linhas de 6 cápsulas em paralelo,
e a gente consegue fazer a leitura e a rejeição individual de cada uma das cápsulas. Foi um projeto dedicado para este cliente. Tá? E um próximo produto, né, novo desenvolvimento, que é uma evolução aqui, um próximo passo após a câmera 3D, são as câmeras térmicas. Né? Nós começamos a buscar essa tecnologia e desenvolver essa tecnologia. Essa foto é um produto selado, com selo de indução, então é feita a inspeção térmica do selo, exatamente para verificar a qualidade da solda, porque esse selo normalmente não, ele sempre vem dentro da tampa, e você aplica, passa por uma câmara de indução, e ele gruda o selo no plástico. Né? Só que você não tem como inspecionar isso. Já tentou várias tecnologias e você nunca conseguia ter certeza que o selo estava bem selado, bem aplicado, a solda tinha sido bem feita. Com essa tecnologia de câmera térmica, nós conseguimos esse resultado. Então, hoje a gente tira uma fotografia, uma câmera, ela trabalha com pixels térmicos, ela trabalha com uma variação de temperatura de menos 25 a 125 graus e ela pega essa tolerância, pega essa diferença de 2 graus Celsius na embalagem. Tá? Essa câmera vai para um IHM, onde a gente enxerga, a gente parametriza todo o resultado da inspeção e temos diversas falhas que são encontradas numa linha de produção. Né? Podem ser essas falhas, um pedaço que ficou amassado, a tampa ficou mal aplicada, a tampa não foi tão bem aplicada e faltou pressão, com isso não fez a solda, não teve transferência de calor suficiente, está faltando foil, ele conseguiu fazer a solda só em um pedaço. Então, é uma tecnologia bem interessante. Agora eu estou estudando essa tecnologia para enchedoras verticais, onde é feita a solda, tanto vertical como horizontal, para ver se aplica bem nessa tecnologia. Então, são desenvolvimentos que nós vamos fazendo. Sandra, depois já temos perguntas aqui no chat que eu estou vendo, mas a gente responde no final, né? Isso, Marcelo, no final a gente responde. Tá. Continuando com inspeção, então a inspeção de qualidade é muito interessante porque ela não tem limite, né? Então a gente evoluiu para um negócio chamado, dentro das inspeções de qualidade, a chamada rastreabilidade, né? Então o que é rastreabilidade? Se fala muito em rastreabilidade, hoje você tem rastreabilidade de N produtos, no mercado lácteo, na carne, etc. No nosso mercado, que eu sempre chamo que é o mercado de bens de consumo, direto ao consumidor, eu comecei isso com a indústria farmacêutica. Né? Então, na indústria farmacêutica hoje, existe a rastreabilidade de medicamentos, onde nós, na caixa de remédio, nós fazemos uma impressão de um número de série. Então, cada caixa de remédio tem um número de série específico, como tem o nosso celular, o nosso relógio, o nosso carro, nosso computador, é o número de série de cada caixa de remédio. A gente captura esses dados, armazena ele em nuvem, e isso, o céu é o limite. Todo mundo sabe hoje que dados é algo muito valioso hoje, mas tem que saber tratar muito bem esses dados. Então, isso foi implementado para a rastreabilidade de medicamentos, e eu estou trazendo, assim, junto com alguns clientes, trazendo isso para o mercado de bebidas também. Então, hoje a gente consegue fazer a rastreabilidade de garrafas retornáveis e a rastreabilidade de latas também. São dois trabalhos que nós temos com a indústria de bebidas. Né? Então, esse aqui está abrindo a foto da caixa de medicamentos para todo mundo entender como é. Na caixa de remédio vai um código no remédio, no medicamento, é um código 2D bidimensional. Isso a gente chama de código data matrix. É um código, é um quadradinho ali que tem 12, tem vários tamanhos, você pode configurar de vários tamanhos, mas ele tem aproximadamente 12 milímetros de altura e de largura também, é um quadradinho, e dentro desse quadradinho de 12 por 12, pode ser 14 por 14, tem várias dimensões, cabem ali mais de 200 caracteres, por exemplo. Nessa caixa de remédio, normalmente nós colocamos o número de série, o código de barras do produto, que a gente chama de GTIM, você coloca lote e validade. Né? Tudo isso é gerido pelo GS1, o GS1, que é o órgão que regulamenta o código de barras e documenta isso. Isso você não precisa nada mais do que um software, uma impressora e uma câmera para poder ter todos esses dados. E hoje, isso aqui, nessa próxima foto, é bem interessante, porque isso já é uma impressão a laser, de um código desse numa tampa de uma lata.
É até interessante como informação, hoje eu já tenho visto muita gente migrando para impressão a laser no fundo da lata para fazer codificação também, data e validade, né? Mas aí já é outro assunto. Mas aqui a gente imprime, acredito que dê para ver, no canto esquerdo da tampa da lata tem um códigozinho 2D, né? E dentro desse código um serial. Então, essa lata, você pode rastrear ela por toda a cadeia de produção, desde a fábrica até o ponto, até a mão do consumidor, e você pode interagir com o consumidor, onde você pode ter aí, o Rafael estava comentando da comunicação com o consumidor antes, você pode ter uma bela interação com o teu consumidor, com o produto que está na mão dele. É um produto único, não é mais um lote. Eu tenho um lote que saiu, a gente sabe que pode acontecer isso, eu tenho um lote que saiu com BRICS baixo, CO2 alterado, uma matéria-prima que não está legal. Eu tenho um lote. Esse lote pode ser de 2 dias de produção, 1 dia de produção, um turno. Né? Aqui a gente está falando em serializar a embalagem. Então, aquela lata daquele produto, eu sei onde ela está, eu sei para a mão de quem ela foi, eu sei o caminho comercial que essa lata fez, desde que ela saiu da fábrica até o ponto de consumo. Então, dá uma inteligência comercial para a empresa muito grande, uma inteligência de mercado. Né? E nós temos também isso na garrafa PET também. Há N diferentes tecnologias, pode ser uma etiqueta, pode ser uma impressão a laser. A gente gosta muito da impressão a laser, porque a impressão a laser é mais difícil ela ser destruída, né? Então, aí você vê um código 2D também, impresso a laser numa garrafa de PET, para fazer com o mesmo objetivo, de rastrear o produto. Tá? Bom, migrando aqui dessa parte de inspeções, né? Tem agora um detalhe, são inspeções também bem específicas. Como eu trabalho hoje com sistema de inspeção, tem muita demanda de cliente por sistemas diferentes, sistemas personalizados. Essa foto aqui é um sistema instalado numa fábrica de cosméticos, onde você vê na tela são 4 imagens, são 4 frascos e eu estou inspecionando o pescante. O pescante é aquele pescante que vai dentro do frasco, quando você dá o spray do perfume, o pescante tem que estar lá dentro. Acontece algumas vezes desse pescante sair na hora da aplicação, está faltando. Então, vai chegar na casa do consumidor, ele vai tentar usar o perfume e não funciona. Então, vou ter um vídeo na sequência mostrando como a gente fez, mas são câmeras inspecionando a aplicação desse pescante. Um outro mercado muito interessante, que também é um mercado que nunca trabalhou com sistema de inspeção, muito forte, diferente da indústria de bebida, mas mesmo assim a indústria de bebida ainda tem bastante a crescer, são produtos, por exemplo, de limpeza. Essa foto é um produto de higiene e limpeza, com aquelas tampas flip-top, se eu não me engano, depois o Paulo Vilas, na apresentação dele, me corrige, mas acho que é a tampa flip-top. Aquela tampa que ela sobe, pode ser para tampa esporte também, são tampas diferenciadas e aqui a gente faz a inspeção do fechamento dessa tampa, que na indústria de produtos de higiene e limpeza ou produtos de higiene pessoal, isso não é muito utilizado. Né? E o último que eu destaco aqui, como produto também diferenciado, produtos diferentes que também não estavam muito acostumados com isso aqui é uma embalagem, essa próxima foto, embalagem de biscoito, um biscoito que tem um fechamento, uma solda lateral, e a gente verifica com câmeras também o fechamento desse pacote, porque você consegue identificar quando a solda é mal feita. Isso é uma solda, então se a solda foi muito aplicada, ele queima o pacote, ou foi mal aplicado, o papel dobrou, e em linha de produção a gente consegue verificar o fechamento lateral do pacote. Aqui um vídeo explicativo, um vídeo dessa aplicação, vai estar passando na tela para vocês, um vídeo da aplicação desse produto de limpeza. Então, uma aplicação bem simples, são câmeras que fazem a inspeção da tampa. Se o frasco vem com a tampa mal aplicada, a tampa aberta, ele faz a rejeição desse frasco. Tá? Então, isso é um frasco sem tampa, uma tampa mal aplicada, uma tampa torta. Isso, normalmente, na linha de produção, ele estaria indo para dentro da caixa, principalmente com uma tampa mal aplicada, ele vai para dentro da caixa, vai melecar essa caixa e, provavelmente, quando bater no ponto de venda, ele vai devolver esse produto. Tá? Uma aplicação bem simples, que é muito bem aplicada na indústria aí de bebida. O nosso próximo, aí tem um próximo vídeo aqui que ele mostra aqui diferentes aplicações também de inspeções, é só para dar uma visão geral
das possibilidades de sistema de inspeção que nós temos no mercado, né? Ele começa mostrando essa parte de inspeção de raio-x, raio-gama, fazendo inspeção de defeito, inspeção de nível com câmeras, inspeção de um produto, um pouch, são diferentes aplicações. Então, hoje, a parte de inspeção eletrônica ela tem um universo muito grande, né? O que é muito importante é você ter um equipamento robusto, um software robusto, que você consiga ter repetibilidade de processo, e amanhã você ter uma mudança da sua embalagem, seja algo simples você mudar a sua inspeção, que hoje a gente sabe que tem muito lançamento de produto, então você fez um produto A, você tem um produto um pouco maior, um pouco mais baixo, uma coloração um pouco diferente, você consegue fazer uma modificação nesse software. Hoje, muito importante, a gente, ainda mais nesse momento de pandemia, a gente vê, quando a gente fala em tecnologia, o acesso remoto. Então, hoje é muito importante você ter um acesso remoto para o técnico da empresa que está te fornecendo o sistema poder fazer um acesso remoto e configurar um sistema ou uma análise, caso o seu operador não consiga, né? Aqui no vídeo estão passando várias aplicações, aí tem na indústria de medicamentos, a rastreabilidade, esse vídeo é da indústria de cosméticos, mostrando a aplicação do pescante, temos a aplicação aqui do pacote de biscoito, então são várias aplicações que nós temos aí de inspeções, né, nesse nosso segmento. Bom, aqui eu dei uma visão geral sobre esse nosso primeiro assunto, o primeiro tema que eu abordei, que foi a parte de inspeção de qualidade. Eu acredito ser um tema muito importante, principalmente pela imagem, a imagem da nossa empresa junto ao consumidor final, né? Temos casos recentes aí na mídia e que empresas têm prejuízos muito grandes de perda de imagem, de perda de dinheiro por problemas de qualidade, né? Bom, eu vou migrar para um segundo assunto, tão importante quanto, que é a redução de consumo energético, né? Ainda mais nesses tempos de crise, a gente precisa economizar e energia é um custo muito alto, né? Aqui em São Paulo agora, a gente está indo para a fase 2 da bandeira vermelha, que eu nem sabia que existia, eu sabia que tinha bandeira vermelha, agora é fase 2 da bandeira vermelha, então a energia está mais cara. Nós desenvolvemos um equipamento suíço, um equipamento de ultrassom, que ele trabalha na redução da espuma do produto. Então, com isso que eu consigo trabalhar no aumento da temperatura de invase do produto. Aumentando a temperatura de invase do produto, eu consigo reduzir o consumo de frio. Com isso, eu economizo energia. Quando eu aumento a temperatura de invase de um produto carbonatado, a tendência dele é espumar, porque o CO2 ele é mais solúvel a temperaturas mais baixas. Quanto mais quente, a tendência do CO2 escapar do produto. E a gente conseguiu trabalhar com produtos refrigerantes, principalmente. Esse cerveja a gente não trabalha com essa função, mas um refrigerante aumentando a temperatura da invase do refrigerante de 4 a 9 graus, com o objetivo de economia de energia elétrica, tá? Aqui é um vídeo onde mostra a aplicação. Então, tem um cabeçote que ele gera ultrassom, dá para ver no vídeo a espuma saindo da enchedora. Essa espuma, o cabeçote de ultrassom, ele trabalha na tensão superficial do líquido, ele rompe a tensão superficial do líquido, ele trabalha a 20 kHz de frequência. Essa espuma, que é produto, volta para dentro da embalagem e você consegue tampar seu produto e tem um outro ganho, você não desperdiça produto, né? Você não joga produto para fora, mas o grande ganho aqui é reduzir consumo energético com o aumento da temperatura de invase. Um ponto, né? Qualquer enchedora que eu consigo fazer isso, né? Você primeiro tem que eliminar problemas, às vezes, problemas mecânicos de enchedora, problemas de espumamento. A gente tem que conseguir carbonatar o produto, porque tem produto que às vezes não, você começa a aumentar a temperatura, você não consegue manter a carbonatação do produto, aí não justifica eu aumentar o consumo de CO2 para ganhar em energia elétrica, porque a conta não vai fechar. Então, em algumas linhas é factível o projeto, em algumas linhas não, tá? Então, é só um briefing sobre esse produto, que eu acho um produto bastante interessante e a gente tem aplicabilidade aí em diversas linhas aí no mercado. Dentro desse ponto de eliminação de consumo energético, a gente fala sobre eliminação de ponto de ar comprimido. O ar comprimido é um grande vilão em fábrica. Eu lembro lá, desde os meus anos de fábrica, fazer multirão aos domingos
onde fábrica parada, vamos fazer caça-vazamento, liga os compressores, vamos ver onde está vazando o ar e vamos buscar caça-vazamento, vamos fazer um caça-vazamento, né? Hoje, a gente usa ar comprimido na fábrica com alguns objetivos. Secar a embalagem, antes pré-codificação, é a principal aplicação hoje, pré-rotulagem e pré-empacotamento. São os 3 principais pontos que as fábricas usam ar comprimido, né? Fora o ar-condicionado do operador, que ele bota ali um ar comprimido do lado dele para poder ficar resfriado ali, melhor, não ficar com tanto calor. Acredito que a maioria sabe, a gente usa a secagem para pré-codificação, porque se você não secar a embalagem, você codificar em cima do produto molhado, ou porque ele veio molhado, ou porque ele condensou, vai borrar a codificação. Então, é necessária a secagem, né? E nas pré-empacotamento também, essa foto é uma foto do fundo da lata. A lata também ela vai estar molhada. Se eu não secar, eu não empacoto bem, eu não codifico bem e vou ter problema também no empacotamento, né? Porque você vai danificar a embalagem e você pode ter criação de fungos, bactérias dentro da sua embalagem, e quando essa umidade está na tampa da lata, você cria o efeito blowout, que a maioria conhece, que quando você corrói ali o anel de corte da lata, e essa lata pode abrir e ela pode estourar. Então, por isso que se usa muito ar comprimido nas linhas de produção. Bom, essa aqui são fotos bem características, né? Então, isso aqui é uma parte de secagem antes da codificação, a outra parte de secar antes da inspeção, desculpa, esse com a mangueirinha vermelha, e a mangueirinha azul é uma flauta também com mangueirinha azul ali, é o ar comprimido, antes da codificação, né? Para vocês terem uma ideia, isso aqui é uma tabelinha feita por um dos meus clientes, não foi nem por mim, eu tenho uma também, mas essa aqui foi feita por um dos meus clientes, onde ela mostra ali aproximadamente o consumo energético pelo diâmetro do tubinho de ar comprimido. Então, nas fábricas, na maioria das vezes, a gente vê tubos de 6 a 8 milímetros, até 10 milímetros de diâmetro, o tubo de ar comprimido, até como esses estão na fotografia. Aquele vermelho ali, acho que até é de 8 milímetros. Então, isso representa um consumo energético muito alto. Estamos falando em 10, 12, 16, 30 kWh numa fábrica, né? Quando você joga isso no ano todo, nós estamos falando um biquinho de ar comprimido para secar uma garrafa pré-codificação, estamos falando aí em 100 mil kWh ano, numa linha que roda de segunda a sexta-feira, 3 turnos, estou falando em 100 mil kWh ano, é bastante energia elétrica. Vou mostrar um exemplo aqui. Isso aqui, por exemplo, é uma faca de ar. Vai dar para ver no vídeo aqui a força de trabalho dessa faca. Ela trabalha secando a embalagem pré-codificação. Como está meu tempo, Sandra? Tenho... Isso, você está no mudo, pouquinho, Marcelo. Então já estou acelerando aqui para terminar. Tá, desculpa. Joia. Sim. Vou até passar esses videozinhos aqui que está terminando. Então, aqui é exatamente uma aplicação onde foi feita, você vê as faltas de ar comprimido nesse vídeo, e logo na sequência você vê um equipamento que nós substituímos o ar comprimido por essa microturbina. Tá? Aí aqui só o detalhe final. Mostrando esse consumo energético que nós temos aqui. Então, essa é a turbina, isso é uma microturbina, algo bem interessante. Então, isso é uma microturbina, e essa turbina gera esse ganho aproximadamente para a gente de 100 mil, 160 mil kWh ano, e é um payback muito rápido, né? Então, é muito interessante, é uma aplicação bem nova e bem interessante. Muito bom, Marcelo. Aqui tem meus contatos. Eu acho que essa foi a final da apresentação. Caso alguém tenha alguma dúvida, alguma pergunta, será um prazer poder ajudar e responder. Espero que tenha sido agradável. Com certeza, arrasou, Marcelo. Muito bom. Inclusive, muitos elogios aqui. Parabéns. Obrigado. Parabéns, excelente apresentação.
E parabéns também do Homero Guercia, que você conhece bem, né? Sim. Que te parabenizando por aqui. E tem uma pergunta também para você. O Homero pergunta, qual o limite de partículas de vidro no interior da garrafa? Hoje, Homero, aproximadamente 2 a 3 milímetros, tá? 2 a 3 milímetros vai variar um pouco em função da velocidade de linha, produto que está invasando, se é uma garrafa de cerveja ou algum outro produto. Mas na média de 2 a 3 milímetros. Perfeito. Oi, Marcelo, tudo bem? Parabéns Tudo bom, pela Carlos, e apresentação. você? Obrigado. Deixa eu passar aqui alguns comentários. Luiz Roberto Teixeira, ele está dizendo que trabalho sensacional, que ele trabalha em uma linha de envases retornáveis e conhecia algumas, eu acredito que seja algumas inspetores, né, mas não sabia das nossas do Brasil. E ele põe aqui também, ver aqui, o Roberto também, Dietrich, também te dá os parabéns. Grande amigo, Roberto. Isso, ele coloca aqui, ó, fabricantes famosos de inspetoras têm dificuldade em celofanes transparentes flutuantes, se não for filme polarizado. Qual a solução? Hoje então, a gente tem a inspeção de qualidade é um mundo. A gente tem que pegar o filme. A gente consegue hoje pegar o celofane sem ser polarizado, sim. É possível pegar o celofane. Hoje tem muita tecnologia de câmera nova. A gente está trabalhando constantemente em novas tecnologias. Nós temos hoje equipamentos que pegam, sim, o celofane sem ser polarizado, sim. Tá? Mas são tecnologias que estão crescendo. É óbvio, o tempo todo aparece problema novo na inspeção de qualidade. Você está inspecionando algumas coisas, você começa a detectar coisas que você não imaginava que você tinha ali dentro daquela garrafa. Outro dia, para minha surpresa, eu estava dentro da fábrica de um cliente, a gente sempre pensou na garrafa descartável, né? Não, a garrafa long neck, que é on-way, essa garrafa eu não preciso fazer inspeção eletrônica nela. A gente pegou um sapo dentro de uma garrafa descartável, retornável. Então, um sapo, é imaginável, né? Mas está possível, ele pode estar lá. Sim. Então, Marcelo, tem bastante coisa aqui, eu vou correr. O Paulo Vila está te dando os parabéns, muito bem explorado o tema, e cobrindo segurança alimentar, rastreabilidade e ângulo de aplicação. O Nelson Ferreira está perguntando que gostaria de saber mais informações a respeito da câmera térmica. Meu grande Nelson Ferreira, meu grande amigo da Cronis, é ele mesmo? Nelson Ferreira Júnior? Eu acredito que sim, né? É ele mesmo. Nelson, essas câmeras a gente aplica hoje nessa linha que a gente fala de selo de indução. Ela vê temperatura. Então, na hora que você faz a indução, a aplicação de uma indução, de uma selagem, depende muito da máquina, pode ir a 200 graus, 250 graus, a temperatura de soldagem. Né? Quando esse produto sai da solda, você vai ter uma temperatura, ele vai esfriando, claro, ao longo do tempo, e a gente, como essa câmera trabalha aí de menos 25 a 125 graus, a gente pega ela numa temperatura bem quente ainda, então a solda está em 80 graus mais ou menos. Então você consegue ver, na câmera você vê um facho vermelho, então da intensidade de calor. Se você não tem aplicação de calor em algum ponto da solda, ali vai ficar um feixezinho mais escuro. Então você pega uma falha na soldagem por temperatura. Não sei se ficou claro, mas depois a gente pode bater um papo sobre isso também. E completando a pergunta aqui do Luiz Roberto Teixeira Rodrigues, ele pergunta o que temos para inspeção em garrafas half-PET. Bastante coisa. A gente tem tanto a inspeção de garrafa vazia, tem a inspeção de garrafa vazia de half-PET, que é uma inspeção bem tradicional do mercado, ela já existe. Você na garrafa cheia, você tem a inspeção da garrafa cheia completa, por tampa, por nível, por pressão, para ver vazamento dessa garrafa. Um grande problema no half-PET é a trinca da garrafa, né? Ela trinca, ela tem uma vida útil, ela trinca essa garrafa. Então, hoje, tem algumas tecnologias no mercado, uma que nós já implantamos algumas vezes, foi a tecnologia do squeezer, que ele pressiona a embalagem para verificar essas trincas. Tá?
tem muitas dificuldades, é uma aplicação bem complexa. Na Coca-Cola em Duque de Caxias, eles fizeram diferente o projeto. Lá, a garrafa passa pelo warmer, ele aquece essa garrafa, então a gente inspeciona a garrafa já aquecida e com a pressão interna da garrafa estabilizada. É muito mais fácil você pegar o vazamento. Nós temos aplicações hoje logo na saída da enchedora, onde fica realmente difícil. A gente pega, não é o mundo perfeito, o equipamento não foi desenvolvido para isso, mas a gente pega muito vazamento na saída da enchedora, mas na saída do warmer é perfeito. Mas você pode associar outras tecnologias. Você tem as réguas de ultrassom, você tem hoje os equipamentos de inspeção por câmera de alguns fabricantes, não só dos meus concorrentes também, equipamentos para pegar vários tipos de defeito em ref patch. Hoje você pode pegar o defeito de contorno também dessa garrafa, uma garrafa que está mal ela deformou ao longo do tempo, você vai conseguir pegar também. Legal, Marcelo. O Carlos Henrique Gomes da Silva também te dá os parabéns. A Roseli Fátima Kisseloff, acho que é da UOL, né? Também te dá os parabéns. Suzana Couto Rangel Pilar, parabéns, Marcelo, excelente apresentação. Muito bom, parabéns. André Aparecido falou que você está falando muito e isso é excelente, de qualidade, isso é sempre muito bom. Edson Alberto Barduco, parabéns, Marcelo, grande apresentação. Daniel... Pô, Barduco, olhei o nome dele, ele estava de férias, pô, o que ele está fazendo aqui? Ele está de férias. Que bom, né? Que bom. Daniel Oscar Gonçalves, Adriano Zanuto. Daniel Oscar Gonçalves, diretamente de Argentina, de Buenos Aires. Guilherme Magalhães, também te dando os parabéns. Nilson Ferreira, quer dizer, Nelson Ferreira Júnior. É ele mesmo, ele está garantindo aqui, que foi para ele que você respondeu. E, Marcelo, é isso aí. Pela quantidade de perguntas e de elogios, a apresentação foi boa. Parabéns. Obrigado, Carlos. Sempre um prazer estar aqui e poder contribuir de alguma maneira. Prazer é nosso. Um abraço, viu? E parabéns pelo evento. Obrigado pelo convite. Obrigada, Marcelo. Parabéns. Show, Marcelo. Parabéns.